Boa noite, meus irmãos. Vamos continuar estudando aqui sobre esse tema, adoração bíblica. Muito obrigado aos irmãos do louvor por nos conduzir de maneira tão bela a adoração através dos louvores. Hoje nós vamos estudar uma passagem específica das Escrituras, Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33, e nós vamos ver até Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. A passagem 11, 33 até o 12, 2. Nós aprendemos semana passada a respeito da presença da adoração. Ou seja, quem está presente na adoração. Nós vimos que, obviamente, a adoração não é a respeito de nós, não é a respeito de alguém, não é a respeito de algumas coisas. A adoração especificamente é, primeiramente, a respeito de Deus. Deus está na adoração. Deus, ele é adorado, não somente é adorado, mas ele está presente na adoração. Nosso Deus, ele é aquele que ele requer adoração, mas enquanto ele está sendo adorado, ele está presente na adoração. Ele é um Deus que se faz presente para ser adorado. É o único Deus que faz isso, porque ele é o único Deus. Mas vimos também que a adoração não é um momento específico a qual nos reunimos para louvar, ouvir a palavra e compartilharmos de bênçãos e lutas com os irmãos. Adoração é mais do que um momento. Adoração é muito mais do que essa 1h30, 2 horas de culto que nós passamos aqui. Hoje nós vamos aprofundar um pouco mais nesse assunto. Como eu me preparo para adorar a Deus na vida diária e também no culto público. Importante nós adorarmos a Deus enquanto estamos aqui. A reflexão da história dessa música, a essência da adoração, é muito importante. Obviamente, porque nós estamos adorando a Deus em comunidade aqui, quando nós nos reunimos como igreja. Agora a pergunta é, como que eu adoro a Deus na minha vida diária e também no culto? Como é que eu me preparo para isso? Como é que eu venho aqui com o coração quebrantado para adorar a Deus e como é que isso reflete na minha vida lá fora? Adorar a Deus aqui em comunidade é muito fácil. Aqui ninguém vai falar grosso com a esposa. Aqui ninguém vai enganar o patrão, aqui ninguém vai mentir para os pais, né? Muito fácil. Na minha vida diária, como é que isso reflete? A adoração aqui, na vida comum, como que isso reflete na minha vida particular? O que eu preciso ter em mente quando venho em um culto? Quando eu venho ao culto, o que eu preciso ter em mente? Como deveria ser minha vida durante a semana? Ora, uma vez que eu venho para cá adorar a Deus, como é que isso deve refletir na minha vida durante o restante durante os outros dias da semana? Quando eu posso adorar a Deus? Ou quando é que eu adoro a Deus? Isso são perguntas que nós vamos tentar responder ao olhar esse trecho de Romanos. O que é que esse trecho nos ensina? Reflita na pessoa de Deus diariamente e você terá uma vida frutífera de adoração ao Senhor em todos os momentos da sua vida, inclusive na igreja. O resumo desse texto é isso. Reflita na pessoa de Deus diariamente e você terá uma vida frutífera de adoração ao Senhor em todos os momentos da sua vida, inclusive na igreja. O meu desejo para você nessa noite, se eu posso desejar que você aprenda algo, é que você saia daqui hoje entendendo que a adoração especificamente bíblica, ela não se resume somente ao aqui e agora. A adoração bíblica, ela deve ser uma vida contínua de adoração, e Paulo vai nos mostrar isso. Mas por base, ele coloca a pessoa de Deus. Romanos 1 e 2, nós vamos ver que a adoração é mais prática, porém, antes disso, ele faz uma doxologia, que nós chamamos, né? Uma canção de adoração a Deus. Paulo vai fazer isso antes. O reconhecimento de saber quem Deus é deve me levar a viver uma vida de adoração
e rendição a Deus e à sua vontade. Repetindo, o reconhecimento de saber quem Deus é deve me levar a viver uma vida de adoração a Deus e rendição à sua vontade. Vamos ler o trecho aqui de Romanos 11 até o Romanos 11:33 até o 12:2. A palavra de Deus diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, mais uma vez, por podermos abrir a Tua palavra, lê-la, ouvi-la e sairmos daqui dispostos a praticá-la. Que o Senhor nos ajude a Te glorificar, ó Pai, enquanto estamos aqui pregando e ouvindo a Tua palavra. Mas, por favor, Deus, que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando nos corações aqui, para que estejam dispostos a se submeterem à Tua verdade, a única verdade, verdade absoluta, que é a palavra de Deus. Que o Senhor possa estar trabalhando nos nossos corações, quebrantando-nos, ó Deus, para que saiamos daqui e glorifiquemos o Teu nome em praticar a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Eu dividi esse trecho aqui em 3 pontos específicos. Nós vamos ver a adoração, primeiro, como submissão. Nós vamos ver a adoração como uma demonstração da nossa insuficiência a Deus, e nós vamos ver a adoração como vida prática. Esses 2 primeiros pontos, talvez eu vá demorar um pouco mais no terceiro ponto, porque é onde eu quero focar um pouco mais na questão prática hoje, mas esses 2 primeiros pontos é importantíssimo, porque eu podia pegar só esse trecho de Romanos 12, 1 e 2 e fazer uma parte mais prática, mas nós vemos aí que Paulo ele começa esse trecho de Romanos 12 com um portanto, ou seja, tem algo atrás que eu preciso ver, que é uma consequência do que ele vai falar aqui no 1 e 2. Eu penso que essa parte aqui do versículo 12, do versículo 1 de Romanos 12, ele está fazendo uma inferência de todos os 11 capítulos. Ele faz um panorama bem teológico. A carta de Romanos, a gente vê desde o capítulo 1 até o capítulo 11, é uma parte bem assim, uma demonstração teológica mesmo da pessoa de Deus, da pessoa de Jesus, do Espírito Santo, do Evangelho, do juízo de Deus. Paulo ele faz tudo isso nesses 11 capítulos. Quando chega no final aqui, ele faz uma parte de adoração a Deus, e aí no capítulo 12 ele começa a parte mais prática. Então é interessante que nós possamos pegar esses 4 últimos versículos do capítulo 11 e depois irmos para a parte mais prática. Aí é o tema da nossa pregação de hoje, o preparo para a adoração, rendição diante de Deus. O primeiro ponto que nós vamos ver é que a adoração é uma demonstração de submissão a Deus, uma demonstração de submissão. Por que que a adoração é uma demonstração de submissão? Paulo, quando ele chega aqui no versículo 33, ele olhando para tudo que Deus revelou a ele ali naquela escrita na carta aos Romanos, refletindo em tudo que Deus tinha dito através dele ali, Paulo ele diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Profundidade é a palavra que Paulo consegue achar para mostrar o quão grande é essas revelações que Deus deu para ele ao escrever aos Romanos. Não há outra palavra que ele poderia encontrar, talvez em língua, seja grega, português, inglês, talvez não haveria uma palavra, e ele falou uma palavra profundidade, ou profundidade. E aí ele começa dizendo, profundidade de quê? Da riqueza. Essa palavra aqui é muito interessante porque Paulo, ele usa essa palavra várias vezes, tanto aqui em Romanos como em outras cartas dele também. Quando nós vamos fazer uma teologia bíblica, que nós tanto falamos aqui, a gente primeiro precisa ver como o autor, ele usa essa palavra. Se eu quero saber o que Paulo está querendo dizer por riqueza, eu tenho que ver como Paulo usa isso, primeiramente na carta de Romanos e depois em outros lugares. E a gente vê que ele usa bastante essa palavra em outros lugares, também em Romanos ele usa 3 vezes. Em Efésios, ele usa essa palavra 5 vezes. Mesma palavra aqui no grego é usada 5 vezes em Efésios e ele usa 1 vez em Filipenses. Ou seja, Paulo usou essa palavra quase 10 vezes, em 3 cartas apenas. E quando ele fala dessa palavra riqueza, Paulo ele geralmente está usando essa palavra para se referir à grandeza dos feitos de Deus em nós por meio de Cristo. Quando Paulo ele vai dizer o que Cristo fez em nós, ele se refere à riqueza. O que Cristo fez por nós, questão de salvação, a questão de mantermos seguro por meio do Espírito Santo, como ele vai falar lá em Efésios, a questão da maneira com que ele nos tirou do mundo, a questão da maneira como ele vai nos fazer perseverar, como Filipenses capítulo 4, 19 diz. Ele olhando o que Cristo fez em nós, Paulo usa a palavra riqueza. Veja, a mente de Paulo está totalmente distante da riqueza que nós entendemos. Paulo ele coloca aqui, então, ele diz assim, a profundidade da riqueza. O que Cristo fez em nós é uma coisa muito grande. E ele usa essa palavra riqueza aqui. E ele também usa outra palavra, tanto da riqueza, tanto da sabedoria de Deus. Essa palavra também está ligada àquilo que Deus faz e que contrasta com o que nós entendemos por sabedoria. Essa é a mesma palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios, ali nos primeiros capítulos 1, 2 e 3, quando ele está falando do contraste da sabedoria do mundo e da sabedoria de Deus. Paulo usa essa mesma palavra lá em 1 Coríntios. Ali nos primeiros versículos de 1 Coríntios 2, 1 a 8, ele usa várias vezes essa sabedoria, mostrando que nós não fomos salvos por meio da nossa sabedoria, mostrando que o que Deus fez por nós não foi por meio daquilo que nós sabemos, daquilo que nós pensamos, daquilo que nós temos, daquilo que nós somos. Deus, ele é sábio por si mesmo, e tudo que ele fez em mim, e ele faz através de mim, através de vocês, através da igreja, é simplesmente pela sabedoria dele. Ele é totalmente sábio, ele é a sabedoria em si. Lembra do que Salomão, quando está escrevendo Provérbios, ele diz que a sabedoria estava lá no princípio. Uma linguagem muito parecida com João capítulo 1, quando diz que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A única referência que nós temos de que é a sabedoria nas Escrituras, sabedoria por essência, é a pessoa de Jesus Cristo. E Paulo está usando aqui essa palavra para nos trazer à mente que Deus é totalmente sábio. Por meio de Cristo, ele fez o papel completo com total sabedoria. Então, primeiro, a riqueza é aquilo que Jesus fez em nós. E ele fez de uma maneira totalmente sábia, que confundia a nossa sabedoria. E por fim ele diz, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus. Aqui, conhecimento de Deus está associado com aquilo que ele nos permitiu saber a respeito dele mesmo. Você acha mesmo que Paulo ou nós, por si só, nós conheceríamos Deus da maneira que nós conhecemos, se fosse depender de nós? É interessante essa linguagem que Paulo diz, tanto da sabedoria, tanto da riqueza, quanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Porque Paulo, olhando para trás ali, vendo tudo aquilo que ele conheceu a respeito de Deus, ele poderia refletir, por mim mesmo, eu não poderia conhecer tudo isso. Então, Paulo está exaltando o conhecimento de Deus. Deus é conhecedor de todas as coisas, ele é o conhecimento por essência, mas ele nos revelou a ele. Ele nos fez conhecer a ele mesmo. Isso é maravilhoso.
Nós só sabemos que ele é excelso em conhecimento, porque ele assim nos deu a conhecer. Nós só sabemos que ele é esse Deus excelso, porque ele nos deu a conhecer. Esqueci de passar aqui. Deus é profundo em riqueza, sabedoria, conhecimento. Carson e Beale, escrevendo o seu comentário do uso do Antigo Testamento no Novo, quando eles estão falando dessa mensagem aqui, eles falam uma coisa muito interessante. Atribuir a profundidade da riqueza, sabedoria e conhecimento de Deus é um contraponto à rebelião humana, uma renúncia à nossa alegada sabedoria. Lembra como quando Paulo começa a carta aos Romanos, que ele está fazendo ali um contraponto de que Deus se deu a conhecer, mas eles não quiseram saber de Deus, lá em Romanos capítulo 1, versículos 21 ao 23, e ele está dizendo aqui que a sabedoria de Deus completa, ela é um contraponto à nossa sabedoria, é uma sabedoria falha. Nós, por nós mesmos, não teríamos a sabedoria de conhecer a Deus, mas Deus, sendo totalmente sábio, nos deu a conhecer Ele. Isso é maravilhoso. Conhecimento de Deus. Aqui, continuando, ele diz assim: os juízos de Deus são inexplicáveis. A segunda parte do versículo 33, Paulo diz assim: quão inexplicáveis são os seus juízos. Aqui pode ter uma ideia, em outras passagens são usadas como uma ideia de exaltação ou autoridade de Deus, o modo como ele age, a maneira com que Deus vai tratar ali. Paulo acabou de tratar sobre Israel, como Deus vai tratar com Israel, como Deus trata com o seu povo, como Deus trata com aqueles que ele quer salvar e com aqueles que ele não quer salvar. Paulo olha para aquilo ali e olha, os juízos de Deus, eles são inexplicáveis. Eu não tenho como explicar o porquê Deus quer salvar um e Deus não salva outro. Ele tem autoridade para fazer isso. Ele tem autoridade para fazer o que ele faz. Ele é a única autoridade. Paulo exalta isso também. Da mesma maneira que os seus caminhos são insondáveis. Aqui Paulo reflete como poderíamos, como se ele estivesse perguntando, como nós poderíamos saber o caminho desse Deus. Uma vez que esse Deus é tão grandioso, uma vez que esse Deus é tão exaltado em si, como que eu e você, como pecadores, poderíamos conhecer esse Deus? Não tinha como. Impossível de nós conhecermos a Deus por nós mesmos. Obviamente, se nós não podíamos ir para o caminho dele, aí Paulo faz algumas perguntas, né? Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que conheceu a mente do Senhor? Ninguém. A resposta é ninguém. Ninguém poderia conhecer a mente do Senhor. Ninguém por si mesmo poderia conhecer a mente desse Deus exaltado. E aí ele faz outra pergunta. Ou quem foi o seu conselheiro? Aqui parece muito com a linguagem lá de Jó, quando Deus está perguntando para Jó: quem foi que foi o meu conselheiro lá no começo? Quem foi que estava me dizendo lá como é que eu deveria construir todas as coisas? É muito parecido com a linguagem que Paulo usa aqui. E também ele pergunta: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Esse versículo, por si só, destrói toda a teologia da prosperidade. Toda a teologia da prosperidade. Quando você ouvir uma música e restitui, eu quero de volta ao que é meu, muito cuidado ao cantar essa música, tá bom? Muito cuidado. Porque o que Paulo vai dizer, o que era nosso era o inferno. Muito cuidado ao cantar essa música. Se você quiser que Deus restitua o que você quer, você está praticamente pedindo que Ele lhe condene. Porque Paulo está dizendo aqui, o que é que eu tenho? Quem foi que deu alguma coisa a ele para que lhe peça? Está aqui a palavra, para que lhe seja restituído. Quem ousa, né? Tem gente ousada que compõe uma música dessa. Enfim, não tenho nada contra a pessoa, mas muito cuidado quando você for cantar isso. Então, Paulo, ele parte para a segunda estrofe aqui do trecho, a terceira estrofe, melhor dizendo, e ele termina com essa pergunta: ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? Quem é que ousaria aqui dizer alguma coisa? Ninguém. Ninguém ousaria dizer nada.
E aí é onde nós entramos no segundo ponto. A adoração é uma demonstração de insuficiência. Quando nós respondemos todas essas perguntas de Paulo, quando nós olhamos o versículo 33, o versículo 34 e o 35, e nós vemos o que Deus é, nós vemos o que Paulo está nos levando a refletir, nós vemos uma única coisa: nós somos insuficientes diante de Deus. Nós somos nada diante de Deus. Isso aqui, irmãos, não é uma coisa para querer levar tristeza para você. Pelo contrário, isso aqui eu estou querendo levar você a ver a grandeza de Deus e a sua pequenez diante dele. Isso deve nos levar ainda mais a exaltar esse Deus grandioso, porque esse Deus grandioso se fez conhecido a nós e nos dá a oportunidade de adorá-lo. Isso é maravilhoso. E aí nós vemos a nossa insuficiência diante de Deus. A adoração é uma demonstração de suficiência. O trecho, o versículo 36 diz: porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. Não há nada que temos nessa vida e na vindoura que não seja de Deus. Já pensou nisso? Nada. Não tem nada que você tenha hoje. Nada. Seja riqueza, seja família, seja o que você tiver. E na vida que nós esperamos estar com Cristo também, não há nada que seja nosso. Tudo é dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Tudo é por meio dele. O trecho para mim que deixa isso bem claro, Colossenses capítulo 1, versículos 15 ao 20, eu queria ler com vocês. Colossenses 1, quando Paulo está falando da sublimidade de Cristo, de quem Cristo é, veja o relato de que Paulo dá aqui da pessoa de Jesus. Ele diz assim: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Colossenses 1, 15 ao 20. Esse trecho mostra aqui a sublimidade de Jesus. Quando nós olhamos para isso aqui, não tem como, irmãos, o nosso coração não estar quebrantado. Se você olha para esse trecho específico, se você olha para esse relato de Paulo aqui, isso não mexe com o seu coração como cristão, ore para Deus quebrantar o seu coração. Isso é maravilhoso. Esse Deus grandioso, soberano, criador, governador, sábio e conhecedor, ele nos dá a oportunidade de adorá-lo. Por que eu estou fazendo todo esse pano de fundo aqui? Para que nós venhamos saber, quando entrarmos agora na parte prática, que nós não estamos fazendo qualquer coisa para qualquer pessoa. Nós estamos fazendo o que fazemos para esse Deus aqui que Paulo está colocando no final do capítulo 11. Todas as coisas, tudo que temos, que somos e esperamos, vem de Deus, por meio de Deus e para Deus. Tudo. Glória para sempre. Amém. Como Paulo termina. Não há como terminar uma reflexão dessas e não glorificar Deus. Interessante que, então, nós olhamos a parte dessa adoração, chamada de, como eu já disse, doxologia, mas agora Paulo entra para uma parte mais prática. Ok, essa beleza, tudo que Deus fez em Jesus, tudo que Deus diz a respeito de nós, como é que se implica na minha vida? Isso deve implicar na minha vida como um todo, e isso deve ser um motivo de adoração, seja na vida diária, principalmente quando nos reunimos aqui para adorar a Deus. Imagina a oportunidade que Deus nos dá, todos os domingos, todos os cultos que nos reunimos para adorar a Deus em comunidade.
Isso é fantástico. Mas a adoração aqui, ela deve ser um reflexo da nossa vida diária. Vamos ver o que Paulo nos ensina agora no ponto 3. Como eu falei no começo, a adoração não é um momento qualquer. A adoração não é um momento que eu vivo aqui no culto, não é quando eu pego a minha Bíblia para ler com a minha família em casa, não é quando eu leio um livro, não é quando eu ouço uma música. A adoração, ela é um estilo de vida. A adoração, ela é uma maneira de viver. O culto público, em casa, onde quer que eu esteja, é só um reflexo disso. Nós vamos ver aqui. Romanos 12, versículos 1 e 2. Paulo diz assim: portanto, irmãos, ou seja, uma inferência do que ele acabou de dizer, né? Portanto, diante do que nós ouvimos a respeito de Deus, diante das grandezas que Deus fez, tudo que eu já falei, diante disso, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Paulo, ele usa uma palavra bem conhecida aqui, sacrifício. Certamente aqui não está envolvido aquele tipo de sacrifício que nós conhecemos no Antigo Testamento, uma vez que o próprio Paulo já tinha falado contra isso, e de que em Jesus isso tinha sido consumado, né? Em Jesus isso foi consumado, aquilo era só uma sombra, que passou era uma sombra do que havia de vir. Então Paulo, ele deixa muito claro aqui: ofereçam como sacrifício vivo o corpo, né? Ele está dizendo aqui que nós deveríamos viver uma vida de sacrifício, de entrega diante de Deus. Não um sacrifício de maneira qualquer, ele é muito específico quanto a isso. Sacrifício santo, vivo, santo e agradável a Deus. Paulo está usando uma linguagem muito conhecida daqueles irmãos. Uma linguagem que para eles não era estranho, sacrifício vivo. Ou seja, não é um tipo de sacrifício qualquer, não é algo que eu vou viver a minha vida dizendo que eu vivo para Deus, não vivo de uma maneira qualquer. Lembra dos tipos de sacrifício no Antigo Testamento? Deus era muito específico quando ele requeria os sacrifícios. Ele era muito específico, um animal mais novo, macho, branco. Deus era muito específico, não era qualquer coisa que era oferecido em diversas ocasiões de sacrifício. Aqui também, Paulo está sendo muito específico da maneira como a minha vida deveria refletir a grandeza de Deus. Um sacrifício vivo, okay? Um sacrifício que é algo que seja diante de Deus, não de qualquer maneira. E aí reflete na segunda colocação dele, santo. Se é um sacrifício vivo, um sacrifício que eu não estou fazendo de qualquer maneira, logo eu vou viver uma vida de santidade. E depois isso vai ser agradável a Deus. Não há como eu dizer que eu sou um filho de Deus e não viver uma vida de adoração a Deus da maneira de Deus. Eu não adoro a Deus da maneira que eu acho ser interessante. Eu acho que é legal esse tipo de música, eu acho que é legal esse tipo de vestimenta. Deus não está interessado com isso. Deus está interessado que a sua vida, lá onde só Ele e você sabe, seja santo, vivo, santo e agradável a Ele. Sacrifício vivo, santo e agradável a Ele. Eu não posso chegar no seu coração. Os músicos aqui não podem chegar no seu coração. O pastor Timóteo não pode chegar no seu coração. Deus pode. Muito fácil, mais uma vez eu repito, nós adorarmos a Deus aqui. É muito fácil, irmãos. Mas a adoração, ela tem que ser um estilo de vida. É a maneira como eu vivo. O culto público, ele deve refletir a maneira como eu vivo. Eu chego aqui adorando ao Deus que eu já estou adorando durante a semana inteira. Não é se eu vou me ajoelhar, não é se eu vou chorar, não é se eu vou bater palma, isso aí é irrelevante. É irrelevante. Deus não vai deixar de ser Deus não vai ser mais adorado ou menos adorado se você fechar os olhos, se você bater palma. Isso aí é irrelevante diante de Deus. Deus vai ser mais adorado quando você vive uma vida de santidade, uma vida de um sacrifício vivo, que seja algo que glorifique a Ele todos os dias da semana. Lá no seu trabalho, na sua casa, na sua relação com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, com seu patrão, na sua escola, na sua faculdade, onde ninguém está vendo lá da igreja, mas Deus está vendo. Quando eu chego aqui
e eu sei que eu batalhei durante a semana inteira para viver uma vida que agrada a Deus, certamente eu vou adorar o Senhor de uma maneira natural, porque é isso que eu já estou fazendo durante a semana. Eu não vou precisar me esforçar para adorar a Deus que eu não adorei na semana. Como nós vimos na semana passada, se eu faço isso, isso é uma vida de hipocrisia, né? Eu estou apenas maquiando aqui para chegar aqui e todo mundo ver que eu estou fechando o olho, que eu estou batendo palma ou que eu estou me ajoelhando. Mais uma vez, isso é irrelevante diante de Deus. E deveria ser para nós também. Se o irmão quer adorar a Deus batendo palma aqui, se ele quer dar glória a Deus e dizer amém, ou se ele quer levantar as mãos, para nós isso é irrelevante. Minha preocupação com você, minha preocupação para que você saia refletindo daqui, é que a sua vida seja uma vida de adoração constante. Seja a adoração bíblica na sua vida, seja um estilo de vida, que você não faz só em um momento, mas todos os momentos da sua vida. E essa é a preocupação de Paulo aqui também, eu penso. Depois de tudo que ele falou, ele está dizendo assim, irmãos, pelo amor de Deus, essa expressão aqui, pelas misericórdias de Deus, é como se ele estivesse dizendo assim, ó, atente ao que Deus fez. Olha só o que Deus fez, pelo amor de Deus. Atenção, é algo que ele está, aqui é como um uso retórico que ele está usando aqui, ó, atenção, pelas misericórdias de Deus. Olha o que eu vou falar. Ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí Paulo ele continua dizendo que esse é o culto racional de vocês. Culto racional? Paulo, mas não é quando eu me reúno, não já estou cultuando a Deus? Paulo está dizendo, culto que vocês entendem o que estão fazendo. É um culto que vocês sabem o que vocês estão fazendo. Adoração não é algo que eu faço sem saber o que está acontecendo. Essas pessoas que muitas vezes entram em alguns ambientes e fazem coisas que são irracionais e que saem lá do final achando que adoraram a Deus, sem refletir em nada, sem ter nenhuma mudança de mente, a palavra de Deus está dizendo aqui. A adoração a Deus, adorar a Deus, não é algo que me leva para outro ambiente. Adorar a Deus é algo que eu entendo o que estou fazendo. É algo que eu adoro, mas eu não estou adorando enquanto eu estou aqui, eu estou pensando lá no que eu vou resolver amanhã. É algo que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo consciente do que eu estou fazendo. É aquilo que eu disse em outra pregação. Nós temos que fazer as coisas de Deus da maneira de Deus. Não adianta eu sou crente, beleza. Eu sou crente, eu estou indo para a igreja, né? Eu leio a Bíblia uma vez por semana. Mas você sabe o que você está fazendo? Isso é algo real na sua vida? Isso é algo que faz sentido para você ou você está fazendo só mesmo como um religioso? Isso é tão católico quanto um praticante, se isso é verdade. Paulo está preocupado aqui com os irmãos, que tudo aquilo que ele falou, todo aquele apanhado teológico, aquilo fosse tido na prática e que eles soubessem o que estavam fazendo. Não só fizessem por fazer, mas eles fizessem porque tinham consciência de que aquilo era algo verdadeiro para Deus, uma adoração verdadeira para Deus. Deixa eu passar aqui que eu esqueci. Minha vida deve ser uma vida de sacrifício a Deus. Isso deve me levar a uma mudança em todas as áreas, inclusive em como eu adoro. Colossenses capítulo 3, versículos 1 ao 3, Paulo também escrevendo aos Colossenses, ele diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Colossenses 3:1. Paulo está chamando os irmãos aqui a atenção. Se vocês dizem que vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, se vocês dizem que tiveram sua vida mudada por Deus, isso tem que refletir na prática. A adoração bíblica é um estilo de vida.
adoração bíblica, eu adorar a Deus, é um estilo de vida, não é algo que eu faço em um momento qualquer. E aí Paulo ele diz aqui, continua a segunda parte do versículo. Este é o culto racional de vocês, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Ou seja, aquilo que eu falei no ponto anterior. Se eu sou um adorador de Deus, isso deve me levar a viver conforme os padrões de Deus, e não conforme os padrões do mundo. E a segunda parte do versículo. Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. Aqui Paulo, ele chama a atenção para uma coisa. A adoração a Deus tem como consequência uma vida transformada. Não tem para onde correr. Renovação da mente é um reflexo de como eu vivo. Se eu vivo uma vida distante de Deus, se eu vivo uma vida que não agrada a Deus, isso é um reflexo que eu não tive a minha mente transformada por Deus. Paulo ele está dizendo aqui, se vocês estão cultuando de fato a Deus e adorando a Deus, ele diz, versículo 2, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem-se. Isso aqui ele está falando de santificação. Lembra que o processo da santificação, você e Deus têm participação nisso. Você tem responsabilidade na santificação. Deus requer de você, e ele está dizendo aqui, deixem-se, versículo 2, parte B, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente. A transformação de Deus aqui, a consequência de adorar a Deus é ter uma mente transformada. Eu vou ver que Deus está de fato agindo na minha vida quando a minha mente está sendo transformada. Não estou dizendo que você não vai ter luta, não estou dizendo que muitas vezes você não vai passar por tentação, não é isso. Estou dizendo que isso não é o padrão da sua mente. Não é o padrão que você vive. O padrão que você vive é ter uma mente conforme a mente de Deus. E aí ele diz qual é a consequência disso. Para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A consequência disso é para que vivamos conforme a vontade de Deus. Olha como há uma sequência aqui da adoração que Paulo fez no final do versículo 11, da advertência que ele nos dá para adorarmos a Deus conforme Deus quer, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso deve nos levar, consequentemente, a uma mudança de mente e uma não conformidade às coisas desse mundo, e por final, nós vamos viver conforme a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo mundo pega essa parte final do versículo. É muito interessante, não é não? Quer não experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Quem é que não quer? Se eu perguntar numa igreja grande, todo mundo vai dizer amém, né? Ok, vamos voltar um pouquinho e vamos fazer o que Deus disse acima. Aí é onde há dificuldade. A preparação, irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês aqui, que a preparação da adoração a Deus, a maneira como eu me preparo para adorar a Deus na semana e no culto público, ela é uma maneira totalmente no meu coração, que ela está enraizada totalmente no meu coração. Como eu entendo quem é Deus, como eu reflito durante a semana quem Deus é, o Deus que me salvou, o Deus que eu digo que sou servo, o Deus que eu digo que eu sirvo. Quem é esse Deus? Quantas vezes você para durante a semana para pensar em quem Deus é? Eu estou servindo a Deus. Ok, beleza. Massa demais. Agora, quem é esse Deus? Se alguém chegar para você amanhã de manhã e dizer assim, ei, tu serve a quem? A Deus. Quem é esse Deus? Quem você vai dizer que é? Deus é aquele que é grandioso em riqueza, sabedoria e conhecimento. Beleza. Tu acredita nisso aí? Tu vive isso aí? Isso é algo que tu vive na tua vida comum? Ou você é aquele crente agente secreto, que as pessoas não vê nada de crente na sua vida durante a semana? A adoração bíblica, ela é muito pessoal. Eu não posso dizer se o Bruno está adorando a Deus conforme Deus quer. Eu não posso dizer isso. Eu acho lindo quando a igreja canta. Eu fico pensando como vai ser naquele dia em qual povos de toda tribo, raça, povos, línguas e nações vão estar lá diante de Deus, diante do Cordeiro de Deus, adorando a Ele. Como é que vai ser aquilo? Eu não faço a mínima noção.
Mas eu acho que vai ser algo belo, porque quando eu vejo a igreja fazendo isso, é muito lindo. Agora você e Deus, essa adoração sua tem sido algo constante, verdadeiro, diário, ou é algo momentâneo? A nossa preparação para Deus, para adorar a Deus aqui, aos domingos, ela deve ser um reflexo durante toda a semana do que eu sei sobre Deus, do que eu acredito sobre Deus, do que eu entrego a Deus durante toda a semana e do que, consequentemente, eu experimento sobre Deus. Se eu vivo conforme Deus quer, logo eu vou experimentar qual é a vontade do grande Deus. Um pouquinho de tempo, então vamos para as aplicações. Aí foi o último ponto que eu falei, viver a vontade de Deus é consequência do que eu sei e de como eu adoro a Deus. Primeira aplicação, conhecer quem Deus é e o que Ele faz é o ponto de partida da adoração. Isso é muito interessante. Por quê? Por que eu quero que você reflita aqui? Se você nunca pensou sobre isso, se você nunca pensou que alguém um dia vai chegar para você e perguntar assim, ei, tu é crente? É. Pois me diz aí a respeito do teu Deus. Me fala aí. Já pensou se você estivesse lá no lugar de Filipe, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, 8, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, e você vê alguém lá lendo a Bíblia que você não entende nada. Você pode chegar para ele e dizer assim, ó, ei, amigo, você está entendendo o que você está lendo aí? Ou você vai precisar de ajuda também para alguém te explicar junto com ele? Você conhece a Deus? Você sabe quem é o Deus que você serve? Eu não estou perguntando quanto tempo você tem de crente. Isso para mim é irrelevante. A minha pergunta é, você conhece ao Deus que você serve? O ponto de partida da adoração é o conhecimento de Deus. Eu não posso adorar quem eu não conheço. Se eu estiver adorando um Deus que eu não conheço, eu estou sendo idólatra. Se eu não sei quem eu estou adorando, eu posso adorar qualquer um, não é não? Eu estou adorando a quem eu conheço. Primeira reflexão que eu quero que você entenda é conhecer quem Deus é e o que Ele faz é o ponto de partida da adoração. Você quer adorar a Deus com todo o coração, você quer adorar a Deus com um maior ímpeto, uma maior vontade, conheça ao Deus que você adora. Busque conhecer esse Deus cada dia mais. Ame a palavra de Deus. Veja o caráter de Deus, os atributos de Deus, aquilo que Deus é, aquilo que Ele diz a respeito dele nas Escrituras. Conheça esse Deus e você vai ter a mesma atitude de Paulo aqui. Se quebrantar diante desse Deus. Você vai louvar esses cânticos a respeito do que Deus vai fazer desde os confins da terra. Você vai ter o seu coração transbordando de alegria. Não tem como eu dizer desde os confins da terra, no mais profundo mar, nas alturas dos céus, louvado és. Se eu sei que o meu Deus, o Deus que eu sirvo, Ele vai ser adorado no meio de todos os povos, isso deveria me levar a adorar Ele com todo o ímpeto, com todo o meu ser, com todo o meu coração. A segunda coisa é, adoração bíblica aí deveria ter é uma demonstração de submissão à pessoa de Deus. A adoração bíblica não é só um momento que eu chego aqui, onde está o Samuel, o Felipe, a Clara, o Bruno, a Stephanie, quem quer que seja que esteja aqui, o pastor Timóteo, não é uma demonstração para eles. Eu estou me submetendo a Deus. Eu estou mostrando que se eu adoro a Ele, Ele é muito maior do que eu. A adoração bíblica é eu me submeter à pessoa de Deus. É uma demonstração de que eu não posso adorar outro que não seja Deus. Não existe outro maior que não seja Deus. E é por isso que eu adoro. Eu estou me submetendo diante dele. Não é pelo que eu sei, não é pelo que eu faço. Eu estudei teologia. Eu sou o melhor músico. Eu sou isso e aquilo. Não, irmãos. Nós estamos diante de Deus, nos submetendo a Ele, mostrando que nós dependemos totalmente dEle. O que você é, o que você tem, o que você faz é irrelevante quando você chega diante de Deus. Adoração é você dizer simplesmente, eu me submeto a Deus. Lembra lá daquele homem simples e daquele doutor da lei lá em Lucas, que ele chega assim, ó Deus,
Tu sabe quem eu sou, se exaltando diante de Deus. E aí o outro chega e diz só assim: Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. Deus trata aquele homem que se exalta como nada e olha para aquele homem pecador, misericordioso, quebrantado. E a linguagem do Salmo, né, que ele diz que Deus não se agrada de sacrifício, Deus se agrada de um coração quebrantado. Nós estamos nos submetendo a Ele, mostrando que nós dependemos dEle. Nós precisamos adorá-lo, porque nós não temos como adorar outro a não ser Ele. E por último, a adoração bíblica não é algo irracional, não é algo que você chega aqui, simplesmente vai ver as coisas acontecendo, os irmãos chegaram aqui. Não, não. A adoração bíblica é algo que deve afetar todas as áreas da nossa vida. A adoração bíblica não é se você fala em línguas. A adoração bíblica não é se você canta a música que você gosta. A adoração bíblica não é se você faz algo melhor do que alguém. Isso não é adoração bíblica. A adoração bíblica, ela é algo prático, que afeta toda a minha vida, inclusive no momento do culto público. Tudo, tudo, tudo. Eu saindo daqui, até eu chegar à minha casa, amanhã quando eu saio para o trabalho, para a escola, para a faculdade, a adoração bíblica deve afetar tudo o que eu vivo. Não é algo irracional. Paulo deixa isso muito claro aqui no texto. É algo racional, eu sei o que eu estou fazendo. Eu faço por convicção. Eu faço porque eu conheço a Deus e eu sei que isso que eu estou fazendo é verdade. Isso tudo só é possível. O resumo do texto é: pelo que Jesus fez por nós. Nós podemos viver uma vida de adoração prática. Nós podemos ter uma adoração mais fervorosa, tanto na vida pública quanto na vida particular, pelo que Jesus fez. Eu espero, meus irmãos, que ao sair daqui, vocês reflitam na sua vida prática de adoração. E se você não tem certeza de que conhece esse Deus, se você está pensativo a respeito do conhecimento desse Deus que nós falamos aqui, nos procure no final do culto. Nós queremos demonstrar mais o que a palavra de Deus fala sobre salvação. Eu não estou falando se você vai há 10 anos para a igreja, há 11, 20. Eu estou perguntando se você conhece esse Deus. Se você tem certeza de que se hoje você morrer, ou se Jesus arrebatar a igreja, você vai estar diante dele, adorando a ele. Tem certeza disso? Tem certeza de que se você hoje for o seu último dia nessa terra, você está adorando a esse Deus? Se você não tem, o conselho lá do escritor aos Hebreus é: procure urgentemente a Deus no dia que se chama hoje. Dia que se chama hoje. Amanhã, você não sabe. Jesus diz: você não sabe nem um palmo daqui a pouco, nem um palmo a mais você consegue acrescentar à sua vida. Meu desejo é que vocês adorem a Deus. A vida de vocês seja uma adoração bíblica de fato, prática, viva, na vida diária e em tudo que vocês forem fazer. E que isso seja uma coisa feita com certeza. Conhecimento racional, conhecimento de certeza de quem Deus é e do que Ele faz na minha vida e na sua vida. Que Deus nos ajude a adorá-lo como Ele merece. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, pelo que o Senhor fez na cruz por nós. Nós estamos aqui hoje somente pelo que o Senhor fez naquela cruz. Se o Senhor não tivesse tomado o meu lugar, Senhor Deus, ali naquele dia doloroso, derramamento de sangue terrível, como a Tua palavra diz. Se o Senhor não tivesse feito aquilo por mim, certamente eu não estaria aqui, Senhor Deus, e nenhum dos meus irmãos. Mas o Senhor voluntariamente veio a essa terra como homem, padeceu por todas as provações que passamos, mas o Senhor não pecou, o Senhor não voltou atrás, morreu na cruz por mim.
E hoje, Senhor Deus, eu posso ter certeza de que, se hoje for o meu último dia aqui na terra, vai ser o meu primeiro dia diante de Ti. Isso me alegra. Que o Senhor me ajude a adorá-lo como o Senhor merece, na minha vida diária. Assim também como os meus irmãos. Que nós venhamos a louvar esse último cântico com todo o nosso ser. Porque pode ser o nosso último cântico que venhamos louvar de maneira congregacional. Não sabemos o dia de amanhã. Mas que isso não seja apenas aqui. Amanhã também, quando eles acordarem, eles decidam adorar o Senhor. Com todo o ser, com toda a vida deles. E se há alguém aqui ainda que não te conhece, que não tem essa certeza que está adorando o Senhor, o Deus verdadeiro, que hoje seja dia de salvação, Deus. Que haja quebrantamento e transformações de vida. Em nome de Jesus. Amém.